E a gente só consegue que as pessoas falem de vocês se elas lembram de vocês o tempo todo. Como é que eu sei, por exemplo, que uma escola é boa? Olhe para as paredes. Se as paredes da escola estiverem colocando projetos pedagógicos, expondo os trabalhos dos alunos, primeiro ela está dando protagonismo para aquilo, ela está dando exposição para aquele tipo de coisa. E hoje, eu gosto de dizer assim, olhe para os resultados de Olimpíadas. É um caminho muito mensurável dentro do ensino fundamental, principalmente Fundamental 2. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Mantenedor. Vamos para o 5º episódio dessa série especial sobre matrículas. E a gente escolheu um tema muito especial para fechar essa série, que é falar um pouquinho sobre como que o pedagógico, os resultados pedagógicos impactam as matrículas, né? A gente falou bastante nos outros episódios das técnicas de retenção, de captação de novos alunos, posicionamento e marca, como pensar receitas extras nesse período, né? Planejar o ano seguinte para captar alunos também para os cursos extras, né? Enfim, então a gente já tratou vários temas específicos de matrícula e acho que a gente quis trazer convidados muito especiais aqui nesse episódio para a gente conversar um pouquinho mais sobre o impacto do pedagógico. O pedagógico é o coração da escola e muitas vezes é o coração da matrícula, né? É o que faz uma família escolher uma escola. Muitas vezes não, eu diria que na grande maioria das vezes é o principal aspecto que uma escola de qualidade vai vender, vai se diferenciar, que vai mostrar. Então, trouxe 2 convidados muito especiais, não vou dizer de peso, porque vão fazer analogias, tá? Muito especiais, com bagagens aí complementares, inclusive, mas professor Ademar, né, diretor de Ensino e Inovações do SAS, que é um grande parceiro nosso aqui do Isaac, já trabalhou em escolas de referência, então conhece escola como ninguém e está aí já um bom tempo tratando com escolas de referência pelo Brasil todo, né? Vendo projetos pedagógicos de referência não só no Brasil, mas no mundo. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. E Flávio Lavorato, também parceiro nosso aqui do Isaac, do Parthenon Bom Clima, que está como hoje diretor executivo, já na 3ª geração aí da família, de uma escola de referência em Guarulhos, né, com ótimos resultados, não só pedagógicos, mas um grupo já de educação muito relevante ali. Então, antes da gente começar a conversa, acho que muita gente conhece você, professor, mas acho que é importante você se apresentar também, contar um pouquinho até da sua trajetória dentro da escola, né, e agora como uma pessoa que no fim está ajudando muitas escolas a evoluírem aí. E também depois Flávio. Legal, Lucas, obrigado pelo convite, prazer estar aqui, inclusive com o Flávio, um grande amigão e parceiro da gente aqui do SAS. Bom, eu sou professor de matemática, é assim que eu gosto de me apresentar. Eu virei professor de matemática ao acaso. Eu, de alguma maneira, gostava da disciplina, comecei a tirar dúvida de alguns colegas, o próprio colégio que eu estudava achou que aquele era interessante, fez um projeto de mentoria, e aí depois que eu passei no vestibular, e eles me convidaram para continuar. E aí já era para ganhar um dinheirinho, alguma coisa nesse sentido. Antes era uma troca por um pedaço da mensalidade que eu tinha. E, de certa forma, um adolescente ali, 17, 18 anos, ganhando dinheiro é um negócio muito sério. Mexe com a cabeça. Mexe com a cabeça, e foi a primeira coisa que você tem um pouco disso. Mas eu me identifiquei muito com a história de dar aulas, porque um tempinho depois um colega... E aí é muito comum isso, às vezes, infelizmente... Um colega ficou doente, outro teve um problema de saúde um pouco mais sério, e eu fui tapando buracos nessa medida dessas coisas. Um ano depois, eu estava tão identificado com essa história dessa carreira de professor, que eu tranquei o curso de engenharia que eu estava fazendo e passei a fazer matemática. E daí foi uma trajetória de professor de matemática. Um dia, eu passei para o lado do balcão, eu virei coordenador, então, de colégio, então eu sei até por que termina com dor, né, que é quem carrega o piano dentro da escola, e passei por uma função de gestão. Eu tinha muito poucos anos de trajetória ainda, de professor e tudo, mas tinha 26, 27 anos, fiz uma trajetória de alguns anos de coordenação, e aí o Colégio Areitsá em Fortaleza me contratou. Então, tem mais ou menos 20 anos essa função toda. 10 anos eu trabalhei na gestão do Colégio Areitsá de Fortaleza, que é uma escola de 8.000 alunos, 5 unidades, uma escola muito baseada em grandes resultados, a maior aprovadora do ITA
do Nordeste, a segunda do país. Então tem um nível de reflexão de um ponto de vista de resultados muito altos, de alta excelência. E em 2015, eu migrei para a nossa solução de sistema de ensino. Então, eu saio dessa função de diretor pedagógico da escola, de toda a rede, dessa rede de 8 mil alunos, e passo a ser diretor de ensino do SAS. Então, desde lá, eu já toquei várias áreas dentro do SAS, toquei tecnologia educacional, toquei uma parte de conteúdo digital, avaliações é o meu grande xodó, tem uma identificação muito grande com avaliações, o Enem de forma especial, e hoje sou diretor de inovações. Então, tenho um trabalho de estar muito dentro das escolas para entender como é que as escolas funcionam hoje e tentando, talvez, entender a educação do futuro, tentando trazer algumas tendências. E por um modelo desse tentar entender, eu acabo fazendo algumas viagens internacionais todo ano, 2 ou 3 viagens internacionais, que é para conhecer sistemas de ensino pelo mundo. Então, eu já fui para Singapura, já fui para a Alemanha, já fui para o Vale do Silício, conhecer escolas de alto rendimento, Finlândia, Estônia vou esse ano. Então, tem uma série de padrões nesse sentido para tentar trazer um pouco do que esses países podem inspirar a gente na educação aqui no Brasil. E tentar replicar algumas coisas. E algumas coisas, sim, são realidades bem diferentes que a gente tem. Países, às vezes, muito pequenos, que têm um grande sucesso educacional, mas algumas coisas a gente pode conseguir replicar, como formação de professores, como atenção a currículos, e uma série de outras situações, sem falar também do uso de tecnologia. Então, hoje é mais ou menos um pouco da minha trajetória desse papel que eu faço hoje dentro da companhia. Muito bom. Boa. Fala aí, Flávio. Parabéns, professor. Parabéns Obrigado. pela trajetória. Bom, a minha começou muito parecida com a do professor. Eu também sou engenheiro, mas eu concluí o curso, não migrei para matemática, sou engenheiro de formação. E aí, iniciei minha carreira profissional trabalhando no Banco Itaú. Trabalhei durante 2 anos lá, comecei como estagiário, depois fiz um pouquinho de analista. E sou de uma família de educadores. Então, meus avós são educadores, minha mãe é educadora, todo mundo é da educação. E aí eu sempre escutei problemas de escola, sempre vivi a escola de domingo a domingo. E em uma das conversas eu falei, gente, tá precisando, a escola também tá precisando da minha ajuda. Então o colégio foi fundado pelos meus avós há 44 anos, se eu não errei nas contas rápidas aqui. E aí eu entrei lá já tem 8, eu escutava muitas coisas, eu falei, poxa, eu acho que eu vou sentar com eles para ver essa possibilidade de eu agregar. Eu não estava muito feliz no banco também, eu gostava muito de exatas, gostava da engenharia, mas sabia que eu também não queria trabalhar como engenheiro, não me via trabalhando mais no chão de fábrica, dentro da engenharia, gostava muito dessa parte de administração. E aí eu fui conversar e aí meu avô falou que a única posição que tinha para mim era de motorista de compras. Então fazia compras para as 4 escolas. Na época... Foi um teste do avô para saber se você queria gostar, né? Você vai ver. Você quer gostar? Ele testou bastante. Você quer mesmo, né? Testou bastante. E aí, o salário na época era muito próximo, um pouquinho menos do que eu ganhava no banco, mas contando que eu não ia ter que comer fora, não sei o que, para mim fazia um sentido. E aí eu falei, bom, eu vou para lá, vou entender um pouco como as coisas funcionam, e aí eu vejo se eu vou. Eu tinha uma ideia de seguir na consultoria ou não, e aí eu acabei indo para a escola. Fiquei de motorista durante quase 2 anos, ia, comprava, fazia mercado, voltava, ia atrás de papel e falava. E assim, era o comprador que não tinha poder na negociação também, porque eu tinha que pedir autorização para comprar o guardanapo, o copo descartável do café que acabou, eu tinha que pedir autorização e pegar o dinheiro lá. E aí depois disso surge uma demanda. A gente tinha um setor de marketing interno, que era uma pessoa só que fazia, e muito amador na época, e aí surgiu a demanda de contratar uma agência. E aí meu avô não tinha muito conhecimento, minha mãe, professora também, não tinha muita aptidão para isso, jogaram essa bucha no meu colo. Faz o processo seletivo da agência, conversa com as agências lá e escolhe e vê o que você acha. Aí eu falei, já é um trabalho mais tá aparecendo estratégico. um mundo agora, hein? Agora já dá pra voltar a usar camisa, dá pra sentar na mesa, dá pra fazer algumas coisas. Eu falei, não, pode dar, vamos embora. E aí eu fiz essa seleção, e aí eu saí aos pouquinhos das compras. Num primeiro momento eu fazia interface com a agência, de vez em quando pegava a caminhonete, pegava a saveira, ia lá pro mercado, enchia a caçamba de compra e voltava. E aí eu comecei nessa jornada mais administrativa. E aí eu senti a necessidade de me formar para isso.
Então eu fiz 2 MBAs em administração, um na FIA e o outro no SCTE em Lisboa, Portugal. Além disso, eu fiz alguns cursos de curta duração, tanto de planejamento estratégico, contabilidade e finanças. Depois desse processo de realizar a interface entre a agência e o colégio, como eu falei, o colégio fundado por meus avós, iniciou-se o processo de sucessão da escola. E minha mãe, ela nunca teve muita vontade de tocar o negócio. Ela é uma educadora apaixonada pela educação e ela não tinha como assumir essa cadeira junto com a cadeira de diretora pedagógica da escola. E aí eu acabo assumindo, ao lado do meu avô ainda, a gestão administrativa e financeira das escolas. Depois de 2 MBAs, alguns cursos de curta duração, ele sentiu a confiança em deixar a direção executiva e administrativa para mim, e hoje eu sou responsável por tocar a escola da parte financeira, da parte administrativa, sozinho e em parceria com a minha mãe a gente toca a escola lá em Guarulhos. Muito legal. Acho que a sua história é até bastante comum, assim, eu vejo muitos casos onde o fundador, né, ou a figura que está ali ainda liderando a escola, faz questão que, beleza, quer vir, mas começa de baixo, né? Vai aprender como é a escola ali E hoje, assim, na época eu não via muito sentido nisso. Eu falava assim, por que eu tô aqui, né? Por que eu tô fazendo isso? E hoje que eu lidero pelo menos aí umas 190 pessoas, eu vejo que a troca com eles foi importante eu ter passado. A gente é um colégio que tem um turnover baixíssimo. Então tem professor lá na escola que me deu aula. Eu estudei desde pequenininho lá na escola dos meus avós, hoje na nossa escola, e tem professor lá que me deu aula. E eu vejo que essa troca é muito mais respeitosa por eu ter passado por essa jornada. Talvez se eu chegasse hoje com 31 anos lá e sentasse na cadeira de direção, ia ser mais difícil essa troca com o time todo. Então, valeu a pena. Na época a gente não sabe muito porquê, mas depois valeu a pena. Olhando para trás, tudo faz sentido, né? Não, e eu que conheço a escola, vale a pena. É uma escola muito inspiradora. Você tem uma música clássica que começa, em vez do uau, que é a sirene, é o sinal, lá é uma música clássica que toca. E os alunos que escolhem a música clássica daquele mês. Massa. Tá? E aí essa música clássica vem em contraponto quando você tinha na Revolução Industrial 1.0, você tinha o sinal que era o mesmo que lembra a fábrica. Então, quando você começa a quebrar esses ritos, você começa a ter. É uma escola tão inspiradora que tem obras de arte até dentro do banheiro. É verdade, a placa de entrada do banheiro feminino é uma obra de arte com uma mulher e do banheiro masculino é uma obra de arte com a figura masculina. Não tem placa de masculino, feminino, homem, mulher. Tem umas coisas meio retrô dentro da escola, você vai andando e tem uma máquina de datilografia daquelas é um museu da década de 40, então tem umas coisas assim, até para as crianças entenderem de fato o que é isso. Muito bonita a escola e muito charmosa. Bem legal. Esse projeto do sinal foi bem desafiador, na época que a gente resolveu implantar, jogaram óbvio a bucha no mais novo, né? Você entende aí de computador, de não sei o quê, conversa lá com os técnicos de som, faz o sinal acontecer. Você que implantou. Foi, mas deu certo. Hoje a gente ainda tenta manter essa questão com a cultura. Na época que o professor conheceu, foi logo depois da implantação, a gente fazia questão de ser só as músicas clássicas. Agora a gente está um pouquinho mais flexível, então, por exemplo, agora em semana de festa junina tem bastante música que remete à festa, os alunos escolhem... tem um forrozinho bastante com leite lá do Ceará, né? Os alunos escolhem um pouco, mas vira e mexe a gente volta para música clássica, faz bastante sentido. Legal. Professor, começar por uma pergunta mais conceitual aqui. A gente está falando de como é que os resultados pedagógicos impactam na matrícula, né? Esse é o tema desse podcast. O que você define como uma escola de alta performance, assim, conceitualmente para você? Como que define e como que se mede isso? Bom, a resposta é muito complexa, mas o ponto de vista está na cultura da própria escola. O que a escola tem como grande objetivo, né? Então, você tem algumas escolas que são mais humanistas. Então, elas têm isso como no seu DNA, como vender essa questão humanística para a sua sociedade. E isso vem do ponto de vista de ter bons valores em geral para isso. Então, uma escola que tem muito trabalho com habilidades socioemocionais, tem muito trabalho de forma que é de trazer muita humanidade para dentro de aspectos que são, às vezes, mais difíceis, inclusive, de discutir hoje na sociedade onde hoje você tem tanta polarização, mas que não se furta desse ponto a fazer isso. Então, primeiro está enraizado no conceito do que é a cultura que a escola tem, e isso nasce, muitas vezes, dos seus próprios fundadores, né?
de como é que ele veio a essa construção. Então, é muito comum eu ver, por exemplo, escolas que começam de um professor de cursinho, que deu muito certo. Sim. Ele montou uma isolada, depois ele percebeu que se ele colocasse mais 2 disciplinas de 2 amigos, aquilo seria bom, então ele faz uma sociedade. Daqui a pouco ele põe um cursinho, daqui a pouco ele põe um colégio de ensino médio, e ele percebe que ele poderia ampliar seus negócios e coloca uma escola de Fundamental 2. E lá na frente ele faz uma escola de ensino fundamental 1. Ele completa essa jornada toda. Essa escola tem uma tendência, pela característica do seu dono, de ser uma escola que seja mais de resultados. E acho que não tem nada de mais, porque isso é a característica, e tem pais que vão acabar escolhendo esse tipo de projeto. Depois você vai tentando fazer o equilíbrio nesse papel todo de tentar trazer a inovação, a cultura, a humanidade para dentro. Tem a outra, que é aquele propósito que você tem, às vezes, um casal, ou às vezes uma senhora, que ela dá aulas particulares, às vezes na sala da sua casa. Isso é muito comum, e essa construção vai aumentando, e o método de ensino dela é muito, muito impactante, e ela vai aumentando isso aí, daqui a pouco ela vai fazendo a jornada ao contrário. Normalmente essa escola é uma escola mais humanística, tá? Então, qual é o grande papel que eu vejo hoje? Toda escola de ensino médio, ela pode ser uma que está mais focada naquele gestor que foi o gestor que desceu, ou o gestor que subiu. O pai do ensino médio, o pai desses garotos e adolescentes do ensino médio, eles, de alguma maneira, independente que seja a razão da escola, eles querem resultado do ponto de vista de: eu quero que essa escola prepare meu filho para passar no vestibular. Isso não é uma realidade só exclusiva do Brasil, tá? Então, processos seletivos existem no mundo todo, e existe, de alguma maneira, alguma pressão social para que essa escola seja uma escola que me traga, de forma de resultados, para que esses resultados sejam amparados minimamente para eu construir tudo isso através do meu projeto de vida. Então, escolas que são mais humanísticas, elas têm mais dificuldade de fazer essa coisa rodar, e escolas que têm resultado, eles têm mais facilidade nesse sentido. Então, acaba tendo uma dicotomia aí, do ponto de vista da própria transição que você vai fazer. Então, eu já escrevi um artigo, na hora de escolher o pai escolher eu digo assim: você tem que entender, por exemplo, de fato, qual é a progressão que você quer para o seu filho, e aquilo que se encaixe na conjuntura da sua razão de você e da sua esposa. Então, começa a escola do filho, é isso. Então, por exemplo, será que você aceita, dentro da construção de uma escola, que o seu filho tenha uma aula de religião por dia? Escolas que são católicas, aí você... eu acho que isso é desnecessário. Eu acho que isso é muito necessário. Então, o pai tem que entender que, de fato, qual é a característica, qual é a cultura que está do lado de lá, para entender esse ponto. Às vezes, alguns amigos se mudam para São Paulo e dizem assim: Ademar, diz aí quais são as melhores escolas para eu matricular meu filho. E muitas vezes a primeira pergunta é: me diga uma coisa, você vai primeiro escolher onde você vai morar? Porque a criança tem que estudar perto do local de trabalho, São Paulo, então, do local onde você vai morar. Mas a pergunta é o contrário. Você vai escolher a escola e depois você vai escolher onde você vai morar. Isso é que deveria estar no grande radar da importância disso. E para escolher a escola eu tenho esses detalhes todos. Existe do progresso do seguinte: quando você junta mundos de ter uma boa formação humana e ter bons resultados, isso é o melhor dos ideais. Isso tem muitas escolas que fazem isso com maestria. Normalmente focam muito no ensino fundamental, tem uma boa qualidade de ensino fundamental, que a transição para o ensino médio é mais simples e mais fácil. E tem escolas que é muito, como a gente gosta de dizer, pau na máquina, ou seja, eu tenho uma transição que é muito focada nesses papéis todos. Eu gosto de dizer que hoje em dia tem um caminho que é um pouco, que ajuda a transição e que ao mesmo tempo você faz um certo nível de competição, mas é uma competição saudável, que são as Olimpíadas. Hoje a gente tem Olimpíadas de robótica, Olimpíadas de matemática, Olimpíadas de língua portuguesa, de geografia. Tem um grande case no Brasil que é tocado pela Unicamp, que é a Olimpíada Nacional de História do Brasil. Que há um engajamento. A gente está com a equipe agora lá na semifinal, né? agora. Então, assim, tem um engajamento muito forte no Brasil. E essa é uma Olimpíada que é feita com equipes. Então, nós estamos aqui, os 3 formaríamos uma equipe. Tem que ser 3. E essa é uma Olimpíada que, por exemplo, faz com que você
até entenda um pouco do que vai ser o conceito do futuro. Então, no futuro, a gente vai ter que trabalhar em colaboração. A grande razão desses conceitos de trabalhar em equipe também você pode fazer uma predição hoje já, por exemplo, nesse sentido. Uma escola hoje que investe em Olimpíadas e tem uma multiplicidade de Olimpíadas, então não precisa fazer só aquelas que são de exatas, tem de humanas, tem de natureza, tem a ONC também de natureza, que é muito boa, a Olimpíada Nacional de Ciências, faz com que você desperte talentos para esse papel. E são através das Olimpíadas que você começa a ter um pouco do cheiro de como é que a escola está do ponto de vista de resultados. Primeiro, uma vez eu estava andando, Flávio, com um grupo de executivos dentro de uma escola, e pessoal de Faria Lima, pessoal de mercado de financeiro e tudo, e eles querendo mensurar. E me disse assim, como é que eu sei, por exemplo, que uma escola é boa? E na hora me veio uma resposta que é, olhe para as paredes. Se as paredes da escola estiverem colocando projetos pedagógicos, expondo os trabalhos dos alunos, primeiro ela está dando protagonismo para aquilo, ela está dando exposição para aquele tipo de coisa. Porque às vezes a gente olha e diz, não, mas é tão feinho, não sei o quê, mas aquilo é a criação da criança. Uma criança de 5, 6 anos que fez aquele quadro ali. Tem orgulho daquilo ali. Tem orgulho daquilo ali, e ela expõe aquilo. E hoje, eu gosto de dizer assim, olhe para os resultados de Olimpíadas. É um caminho muito mensurável dentro do ensino fundamental, principalmente Fundamental 2, para que eu tenha uma construção de dizer, quantos resultados eu tive, por exemplo, na Olimpíada Canguru. E essas Olimpíadas, elas em geral, elas não têm um nível de competição nacional. Elas são retratadas do ponto de vista local. Então, ele vai ter os critérios, ele vai dizer que aquela escola teve 10 medalhas de ouro, 50 medalhas de bronze, 30 medalhas de prata, e ela tem uma distribuição muito intensa. Ao mesmo tempo, o pai fica com muito orgulho de ter o filho já premiado e já tão começa cedo. a sentir o filho que também tá no caminho, né? O filho também tem muito essa questão de orgulho disso. E quem sabe a gente não está despertando um grande talento naquela área. E a gente está caminhando agora para um modelo que esses resultados vão impactar diretamente no ingresso nas grandes universidades do país, né, professor? Tem uma... Então, além disso, já tem mais esse estímulo para as crianças. Tem pelo menos umas 800 vagas que são chamadas vagas olímpicas, que é o Unesp, Unicamp e USP. Tem mais uma agora, que acho que é a Unifei, que pegam esses resultados de Olimpíadas e o aluno não precisa passar no vestibular para fazer. Ele faz só o cadastro e diz, eu passei nisso, e ele faz um upload lá dos seus documentos, dos seus resultados, e ele consegue ser aprovado com vaga olímpica. Então, você tem um outro bom ponto que você levantou, que, de certa forma, você vai para um outro viés, que não é o viés só conteudista da própria prova. Não é necessariamente uma cota, né? Quase que uma cota meritocrática ali, né? Que você pode dizer que foi com base num resultado, né? Eu acho que a gente pode falar que é um vestibular a longo prazo. A criança, ela começa lá no vestibular seriado, né? Num Fundamental 1, fazendo algumas Olimpíadas de Astronomia, por exemplo, que elas adoram, e elas vão ao longo do tempo praticando essas provas, obtendo bons resultados, e ela vai provando para as universidades que ela tem uma vida acadêmica sólida, consistente e adequada para ingresso naquela universidade. Essa de Astronomia é mágica. É bem legal. Ela começa na 3ª série, e assim... terceiro ano? No Fundamental. Terceiro ano fundamental. Isso, terceiro ano fundamental. E eu gosto de dizer que criança é muito fácil de gostar de dinossauro. Tenho 2 netinhos agora, é dinossauro e estrela. Então, astronomia e tudo mais, é um mito aquela coisa e tudo mais. Então, hoje eu vejo os meus netos muito interessados em dinossauros e estrelas. Então, a de astronomia, ela pega também, começa muito cedo e ela tem uma distribuição de medalhas intensa. Muitas medalhas são distribuídas e aquilo é, de fato, uma coisa que pode despertar nisso. Então, eu estou falando de tudo, mas não estou falando de vestibular. Você falou de qualidade, de não sei o quê. Isso vai impactar lá na frente. Uhum. A nossa escola no Ceará, ela tem muita aprovação no ITA. Então, a gente passa hoje 35 alunos das 150 vagas no ITA. Quase todos os alunos, quase sem exceção, eles foram alunos que fizeram Olimpíadas. Tá? Então, na trajetória dele. E é isso assim, não foi por isso que eles foram para fazer o ITA, mas a gente depois, olhando para trás,
a causa e a correlação, a gente disse, nossa, todos eles fazem algum tipo de Olimpíada, né? No caso do ITA, eles todos fazem Olimpíadas do lado para as exatas. Então, astronomia, física, química, em geral tem isso. Mas você tem, inclusive, alunos que passaram no ITA e fizeram Olimpíada de História. Foram destaque em Olimpíada de História, Geografia ou até de língua portuguesa. Então, um pouco desse... Mas é quase certo que em altíssimo desempenho eu tenho alguém que começou isso. E faz parte da escola a estimulação desse processo. Aí quando vem, por exemplo, de sair desse modelo de eu preciso estimular esse conhecimento para que de alguma forma você tenha isso. Falando especificamente, não tem gente ruim no mundo todo. Pelo contrário, tem muita gente boa. O que falta é estímulo. Então tem vários exemplos de estímulos que esses estímulos são dados. No campo da Olimpíada, né? Na década de 70, meio que naquele jogo do soft power na Guerra Fria, os Estados Unidos tinham muita dificuldade, por exemplo, de combater a boa educação do leste europeu, a União Soviética, o leste europeu como um todo. Então, eles perceberam que das Olimpíadas seria um grande caminho para isso. Então, eles contrataram, inclusive, muitos professores, distribuíram como projeto político dentro das universidades americanas e passaram a estimular as Olimpíadas dos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos, falando aqui de 50 anos depois, eles sempre estão entre as 5 melhores potências nas Olimpíadas mundiais. E era um jogo político para combater, no caso, na época, a União Soviética e hoje a China. Então, um pouco nessa visão do ponto de vista de altíssimas relevâncias para isso. Estou falando um ponto muito extremo. A educação americana ela não é das melhores, mas nesse ponto ela se iguala nesses de altíssimo desempenho para isso. Por quê? Porque houve um projeto de estímulo geral. Então, se você estimula, você acaba tendo essas funções. Essa semana eu vi semana passada, estão falando muitos vídeos aí passando muita coisa do Ayrton Senna. E aí tava coisa que o avô, parece, ou foi o pai, deu um kart para ele com 4 anos. Você que pediu? Ele disse, não, o vovô deu e achou que eu ia gostar e deu um kart pro... É difícil eu imaginar hoje dar um kart pro filho, vai, né? Nossa. E parece que tinha um talento ali, talvez o estímulo, ou o estímulo foi que é isso. É porque eu falo que a gente tem que despertar dentro das nossas escolas esses estímulos. E as Olimpíadas seriam um caminho muito interessante para estipular o estímulo do ponto de vista social e, ao mesmo tempo, de integrar isso com um pouco de... Será que eu não tenho um talento ali? Será que eu não tenho um novo Senna? Será que eu não vou ter um prêmio Nobel? Perfeito. E Olimpíadas, muitas vezes, é muito bem utilizada por algumas escolas como uma estratégia de marketing, né? De dar visibilidade para a comunidade do quanto que ela está conseguindo ali, desde o começo, construir ali os alunos, a cultura do estudo, né? E aí, Flávio, trazendo um pouco para o contexto de vocês, né? Vocês... acho que são considerados ali das melhores escolas de Guarulhos, né? Uma proposta premium, de alta performance, mas ao mesmo tempo vocês têm muitos alunos, né? Não é uma escola de nicho, pelo contrário. E Guarulhos é uma cidade, está entre as 10 maiores economias do país, acho que é a terceira maior do estado de São Paulo, então provavelmente a competitividade ali nunca foi, não é e provavelmente não será fácil olhando para frente. O que você acha que foi o impacto dos resultados pedagógicos que provavelmente a sua mãe, né, como capitã do pedagógico, provavelmente conseguiu construir ali, e como que isso de alguma forma ajuda a sustentar o crescimento da escola, a manutenção do ticket médio, a captação de novos alunos? Quer dizer, quando vocês captam um aluno novo, você consegue sentir que esse aluno, por exemplo, está vindo parcialmente porque a sua escola consegue ter ali um resultado consistente, sólido no tempo? Como é que você vê essa correlação? Bom, eu acho que tem assunto aqui pra gente falar bastante. Eu acho que, assim, o principal ponto que as escolas, como um todo, elas precisam dar uma atenção um pouco maior, são 2 palavras-chave que funciona tanto para o administrativo quanto para o pedagógico, que é a coerência nas suas ações, no que você faz. Então, assim, se você prega ser uma escola voltada para resultados, por exemplo, e não tem investimento nas aulas, nas preparações, no pré-vestibular ou nas próprias Olimpíadas, você não está sendo muito coerente. E também a consistência daquilo. A gente estuda muito, os educadores estudam muito, e muitas das vezes a pressão no dia a dia da escola não deixa a gente ser coerente ao tempo todo e também não deixa a gente ser consistente o tempo todo.
Então, a primeira dica que eu gostaria de passar para todo mundo é assim, confiem naquilo que vocês estão estudando, sejam coerentes e sejam consistentes com aquilo também. Porque a gente tá na frente, a gente sabe que as coisas vão vir. Por que eu tô falando isso? Para falar dos resultados pedagógicos. Olimpíadas do Conhecimento, por exemplo, é algo que a gente na escola faz há muito tempo. Eu, quando era aluno, eu prestava Olimpíada de Física na época da 8ª série, desde o 9º ano. E a gente sempre continuou investindo nas Olimpíadas, mesmo antes de dar ingresso nas grandes universidades, mesmo antes das famílias mesmo entenderem que aquilo era algo importante para os alunos, para a formação dos alunos. Então, se a gente não acreditasse na teoria, se a gente não tivesse uma coerência e uma consistência, a gente deseja... a balança é muito difícil entre ser uma escola com ótimos resultados e, ao mesmo tempo, formar a pessoa íntegra, integrada no mundo do trabalho, dentro da sociedade, porque a gente precisa de muito tempo para passar todo esse conteúdo e a gente precisa que essas crianças, elas também convivam, elas também sejam frustradas quando precisam ser frustradas no dia a dia delas. Então, assim, eu precisava ficar com as crianças umas 18 horas por dia, talvez, professor, para dar conta dessas duas balanças que são muito difíceis de equilibrar. Voltando agora para os resultados e como isso impacta, a gente está na cidade já há mais de 40 anos, então a gente não foi sempre que a gente teve excelência acadêmica. Por muito tempo eu escutei isso da minha família, eu não estava na gestão ainda, mas eu escutei que a nossa escola era uma escola para as famílias que gostavam de brincar e tinha uma outra escola Y que era para as famílias que gostavam de estudar. E aí, depois de muito tempo, de muita estratégia, de muita consistência e de muita coerência no trabalho pedagógico, a gente conseguiu passar a mensagem para a cidade e para as famílias que o brincar, ele anda junto com a aprendizagem, que as crianças tiram bons resultados de lá. E hoje a gente vive um movimento muito inverso das famílias que não querem ir para essa escola que só estuda, porque o mercado de trabalho e as pessoas, elas precisam dos bons resultados para ingressar nas melhores universidades e para terem as melhores oportunidades no país que a gente vive, mas ela também precisa aqui sentar numa mesa com 3 pessoas e saber olhar no olho, conversar e saber escutar a opinião do professor e transportar isso para a nossa realidade, escutar a pergunta e saber como que eu vou lidar com essa pergunta, e isso a gente não ensina na sala de aula diretamente, a gente ensina propondo isso para as crianças. E hoje o mercado, ele pede pessoas assim, junto com aquele mesmo mercado que pede a entrega nos vestibulares. Então, o tempo e a evolução foi muito favorável para a gente. Então, a gente recebe famílias de todos os estilos. E a referência pedagógica, a gente já ficou em primeiro do Enem na cidade diversas vezes. A gente está sempre brigando, primeiro, segundo, isso quando tinham os dados divulgados oficiais. Agora a gente faz pelo paralelo, mas a gente está sempre ali. Ou é o primeiro, ou é o segundo, ou é o primeiro, ou é o segundo da cidade. Isso sim traz uma certa relevância e uma certa robustez no nome, na marca, não só na cidade, mas como no estado de São Paulo e no Brasil. Mas eu acho que assim, a gente deve muito à persistência, à coerência das nossas ações e tá ali sempre acreditando e fazendo e buscando algo sem abrir mão de algumas coisas que a gente coloca como princípios base daquilo. Então, muitas das decisões eu poderia tomar puxando a sardinha para o lado financeiro, por exemplo, onde a gente abriu mão dessa decisão para continuar sendo coerente, sendo constante nas nossas decisões. Então, eu acho que tem uma dica para isso, é isso. Continuem fazendo aquilo que vocês acreditam, porque a estratégia se dá a longo e médio prazo. Ninguém consegue ter um posicionamento de marca, um posicionamento estratégico dentro, sequer de uma cidade pequena ou de uma cidade grande, ou mesmo a nível nacional, se você não está muito tempo fazendo aquilo. Eu não me recordo de algumas referências, vamos extrapolar muito, vamos falar de Nubank, por exemplo. Acho que hoje que estão considerando o Nubank próximo a um banco. Até pouco tempo atrás se falava qual é o maior banco, ninguém ia falar Nubank. Por mais que ele tinha números para estar entre o top 3 ali e o top 5. Então, ele precisa de um tempo, precisa de uma maturidade para alcançar esse lugar. Se você não tiver coerência, se você ficar mudando a sua rota toda hora, se você ficar mudando aquilo
às vezes, se mudar o que acredita é difícil, mas ficar tentando agradar a todos os estilos é muito difícil para você ter esse posicionamento mais consolidado. E óbvio que isso impacta nas matrículas e na captação e principalmente na fidelização das famílias. É muito mais barato você fidelizar um aluno do que você captar. Se você pegar na ponta do lápis o quanto você gasta para trazer uma família para dentro da escola, já é difícil chegar nesse número. Vezes, né? Já disseram que... eu nunca não consegui ainda fazer algo próximo a essa conta. É muito difícil, porque tem muitas variáveis. Tem muito. E tem muitas coisas subjetivas por trás. Exatamente. Mas se você pegar o quanto você gasta para trazer um pai para dentro da sua escola, depois o quanto você gasta para converter esse pai num contrato assinado, você gastou muito mais do que uma renovação simples de matrícula de um ano para o outro. Que já é seu cliente. Que já está lá dentro. Aculturado. E aí você pega assim, poxa, o que eu vou precisar investir para renovar essa matrícula? Tudo que você for investir, você está ganhando pelo menos 2 vezes. Então, vou investir em aulas adicionais para as Olimpíadas do Conhecimento, por exemplo. Eu estou caminhando para uma fidelização. E ajudando a captar novos. Estou garantindo os resultados. Estou aumentando a minha entrega de resultados pedagógicos. Estou aumentando a satisfação das minhas famílias. E olha o quanto de coisa com o investimento. Fiz um outdoor. Você ganhou ali uma imagem. Uma visualização, talvez vai chegar um lead dentro da sua escola, acho difícil. Vou fazer formação de professor, estou aumentando o nível de satisfação do meu corpo docente, estou aumentando o conhecimento do meu corpo docente, estou garantindo que o meu corpo docente esteja alinhado com os meus valores, com os meus princípios, com a minha missão, com os meus valores, com o meu propósito, para onde eu quero chegar. Estou garantindo que o professor vai estar cuidando dos alunos do jeito que a gestão idealiza e que ela pretende, que ela quer. Vou estar com os meus alunos mais satisfeitos, mais uma vez, no caminho dos bons resultados, mais uma vez, em busca da fidelização. Então, assim, qualquer investimento que você faz dentro da escola, você está fazendo um investimento para fidelização. E se você conseguir canalizar esses investimentos estratégicos, que juntem 2, 3 pontas, eu acho que é o caminho do sucesso hoje. Só fazer um comentário aqui, ele falou toda hora de investimento. Para alguns gestores pode ser gasto. É verdade. E aí ele está falando de investimento com a figura... Uma lógica de retorno. Uma lógica de retorno, que é o que eu concordo também. Então, um pouco nessa... eu acho que assim, gasto eu tenho com papel higiênico, com copo, com manutenção da caixa d'água. Exatamente. A gente está falando de pessoas, assim. Mas o professor pode sair. Tudo bem, o professor vai sair, vai entrar outro professor, aquele professor vai impactar a vida de outros estudantes, podem não ser os seus estudantes, mas vai impactar outras vidas, outras pessoas. E a educação tem muito desse sonho, desse ideal e dessa coisa. Então, não dá pra gente querer gerir a escola somente como gestores da Faria Lima, que o professor citou, fazem as gestões de bancos, por exemplo. Então, é difícil de estar ali transitando também. Não é um chapéu fácil de vestir. Muito boa a sua fala, Flávio. E acho que até pegando um gancho, né, nessa questão que você falou você trouxe a questão do ranking do Enem e da publicidade, né? E aí, professor, acho que você conhece muito bem o Brasil todo, né? E as escolas de referência ali em cada estado, cada capital. E acho que tem uma dinâmica muito diferente no Brasil, né? Algumas praças priorizam mais esse marketing, vamos dizer, de guerrilha, né? Do outdoor, da propaganda externa, dos resultados, e outras praças, por exemplo, São Paulo, você vê menos disso, até por uma questão de legislação. A lei não pode, A lei né? nem permite isso. E elas talvez invistam muito mais ali em ações mais internas, né, na retenção, enfim, não que as outras escolas não invistam, mas acho que tem uma questão de priorização, né? E aí acho que muito gestor que está numa praça que tem ali uma realidade dessa, muitas vezes ele se sente influenciado. Eu preciso fazer o outdoor, né? Eu preciso fazer o que o meu concorrente está fazendo. O que você enxerga que as melhores escolas fazem, né, nesse tipo de estratégia e que você sente que são estratégias vencedoras em relação à concorrência e à própria praça? Eu acho que tem uma coisa que está com a imagem cansada, que são esses resultados, esses outdoors, que às vezes são até falsos. Tem muita cidade. Então, inclusive, foi um dos fatores para parar de divulgar os rankings, foi levado em consideração, foi essa propaganda enganosa, né? Porque era muito fácil falar que você foi o primeiro. Aí colocava lá um asterisco dentro da minha cidade, na prova de ciências da natureza. Isso. Dentro do meu bairro, na prova de matemática. Esses rankings todos eles são muito interessantes para você usar... A seu favor. A seu favor e do marketing.
tá? Para você comunicar. Então, as famílias, de alguma maneira, você, até no processo de fidelização, eu não conheço, ou conheço poucas escolas que fazem, por exemplo, uma carta aos pais dizendo como é que estão os resultados. É mesmo? É o nível de transparência. Isso não tem Não é esse... comum, né? Não comum, tá? De você dizer assim, olha, a gente fez... Manda via aplicativo. Manda via aplicativo. Então, você tem uma maneira de você, de alguma maneira, prestar contas à sua sociedade. Eu acho que você está na guerrilha para captar mais alunos. Tá? E aí entra também num loop de o outro faz, e aí você acaba não querendo ficar atrás e, de certa forma, inventando alguns pontos disso. Puxando esse gancho só, professor, desculpa cortar no meio, já devolvo a Sem palavra problema. só para falar um pouquinho de como que a gente fez isso na escola, que eu acho que pode trazer alguns insights legais para as escolas que estão assistindo a gente. Quando eu entrei lá, eu ficava um pouco incomodado com o tamanho do investimento que a gente fazia para aquelas crianças que não atingiam o resultado à média do colégio. A gente fazia um investimento grande, a gente continuou fazendo, óbvio, só que a gente não tinha nenhum investimento voltado para as crianças que elas iam muito bem na escola. Então, assim, a gente gastava energia pessoal, investia dinheiro, recursos financeiros, para dar conta das crianças que precisam de um suporte além da aula. E aí eu falei, gente, vamos equalizar esse orçamento e vamos dar a mesma atenção para as duas pontas. A gente tem crianças que querem ir muito além e a gente tem crianças que precisam de um tempo a mais para chegar naquele mesmo lugar. E aí foi, porque que eu puxei o gancho da fala do professor, foi daí que veio o primeiro investimento, entre aspas, para essas crianças que eram de alto desempenho, que foi comunicar individualmente cada família pelos bons resultados. Então, do mesmo jeito que a criança que tinha pego 1, 2, 3 recuperações recebia uma mensagem individual convidando essa criança a participar de mais aulas para chegar na nota que era esperada pela média da escola, as crianças que tinham desempenhos superiores a 9, 9,5, 10 em mais de umas disciplinas, eles também recebiam uma mensagem parabenizando a criança pelo esforço da criança, pelo resultado daquilo. E aquilo, ao longo de 2, 3 anos, foi tornando uma cultura de a gente receber mensagens do pai do tipo, poxa, esse trimestre eu não recebi a mensagem do meu filho, o que eu posso fazer para ele voltar a estar naquele grupo seleto de quem recebe as mensagens de bom desempenho? Então eu acho que valorizar essa cultura dentro da escola faz muito sentido. Eu acho que tem a questão da transparência na comunicação, né? Em 2008, o CRM da nossa escola tinha um espaço lá que eu podia mandar a nota para os pais. E a gente resolveu mandar a nota coletada dos números daquela semana que os professores lançaram. Então tinha um prazo ali de 15 dias entre o professor receber a prova, corrigir e entregar. Tá. Mas às vezes o professor corrige em 2, 3 dias aquela primeira turma e ele já lança aquilo. Então você tinha uma velocidade maior. E os pais começaram a receber as notas, né? Isso é uma coisa muito simples dentro do CRM da escola e pingava no e-mail do pai. Gente, a caixa de mensagem que a gente recebia lá, o Fale Conosco, nunca foi tão positiva, entendeu? De agradecimento. Depois nós tivemos problemas, porque tinha que colocar mais um espaço que era o da mãe. Às vezes tinham casais separados, então você tinha que mandar... Depois apareceu um terceiro campo, que quem pagava a mensalidade era o avô. Então, o avô também queria receber. Então, você cria uma cultura de acompanhamento. E esse acompanhamento, ele faz com que, por um lado, o aluno ele fica desesperado, né? Porque acabou a desculpa do cachorro, comeu a prova, o professor não corrigiu ainda. Na minha época, eu tinha que levar a prova assinada. Eu pegava a prova, levava para casa, pedia para o responsável assinar e devolvia para o professor. Agora aparece o duplo check no aplicativo falando que o pai já viu, que a mãe já viu, que o aluno já viu a nota. Então, assim, eu acho que tem uma ideia, Lucas, de primeiro você falar para dentro de casa. A própria capacitação da sua equipe, como você falou, você começa o marketing de matrículas quando você está cuidando de gente. Gente que faz sempre a diferença. No mundo com tanta tecnologia hoje, gente é que faz a diferença. Então, você precisa escolher, de fato, os seus melhores professores, você precisa acompanhar, você precisa dar feedback aos professores. É uma cultura que não existe no Brasil. Então, você não costuma chamar o professor para dizer como é que foi o desempenho. Existe, inclusive, até um ego muito exagerado dos professores de ensino médio nessa questão. Eu gosto de brincar, dizendo, eu posso falar
que já fui professor também por muitos anos de ensino médio, que o do Fundamental ele ama a criança. Do Fundamental 2, ele ama a matéria. Ele saiu da faculdade, está doido para crescer, então ele é muito cri-cri ali. E do ensino médio, o professor se ama. Tem gente que fica bravo quando eu falo isso, mas em geral é isso que acontece, por conta do ego e tudo. Por quê? Porque a gente não tem cultura do feedback. Então a primeira coisa eu acho que é cuidar dentro de casa, tá? Do ponto de vista de ter uma boa equipe de professores. Às vezes, quais são as séries que são as piores, né? Que você pode imaginar que você vai poder perder aluno ou ganhar aluno. Então você ganha muito aluno na sexta série. Você ganha muito aluno na primeira série do ensino médio. Então o sexto ano e a primeira série do ensino médio, você ganha muito aluno. Você ganha muito aluno no segundo ano dos pequenininhos. Essas são 3 séries de grande captação. As outras, elas pingam. Então, o que eu tenho que fazer na série anterior? Como é que tem que ser o meu 9º ano para garantir a fidelização? Eu tenho que colocar bons professores, às vezes até alguns que já são do médio, para aproximar esse mundo. A gente trata o 9º ano como ensino médio já. Isso. Então, horário de intervalo. Então, você começa a ter. Então, primeira coisa é cuidar da sua cozinha. É cuidar dentro de casa, de fato, o que você está dizendo. Que aí vai com boletins informativos, vai com newsletter, vocês hoje têm agendas de comunicação que são fáceis de vocês se comunicar, você falou duplo cheque lá do pai e tudo mais. Então, que você consegue fazer isso de uma maneira muito simples. O Clesep resolve, dentro por do exemplo... mesmo grupo pode falar nome, né, Lu? Se é tudo da Arco, pode falar nome. Então, isso facilita e ajuda muito. Uma coisa que eu acho que pouca gente nota, talvez a necessidade disso, vou falar aqui talvez uma coisa que pode ser gasto. E gasto dentro da escola sempre é muito... Mas se a escola puder ter uma assessoria de imprensa, faz muito sentido. Por quê? Porque hoje a gente está vendo, só muda o endereço, só muda o CEP. De vez em quando aparece uma gestão de crise. Existe um caso de racismo, existe um caso aqui e acolá de uma prova que você fez e a questão foi interpretada de um jeito ou do outro. Então, a assessoria de imprensa, ela ajuda, por exemplo, nessa questão de gestão de crise. Então, você precisa, de alguma maneira, ter uma espécie de manual de como reagir a essa gestão de crise. Uma grande escola aqui de São Paulo passou por um problema grande, houve uma exposição, inclusive, em jornal nacional, em mídias e tudo mais, e aquilo depõe muito contra a escola. Depois, a própria escola teve a oportunidade de fazer a sua defesa, e foi linda a defesa que o colégio fez, inclusive, uma baita aula de gestão de crise, de dizendo que também não era daquele jeito, como ela tinha agido, coisa nesse sentido. Um caso recente aqui na Praça de São Paulo, e me deu até muita transparência do ponto de vista, quando eu li as matérias do pró, do contra e do pró depois, como a escola, de fato, reagiu de uma maneira muito positiva. Certamente ela tinha uma assessoria de imprensa, uma gestão de crise, um manual mínimo ali, de certa forma, para fazer isso. Só um parênteses rápido, assessoria de imprensa, que tem um lado muito positivo da assessoria, que é contar as boas histórias que a escola... É isso que eu quero chegar agora. Pelo outro lado, você tem uma assessoria que vai aproximar você dos seus projetos. Não ache que, de alguma maneira, esses encontros que existem hoje na mídia são por acaso. Então, em muitos casos, o Jornal Nacional, a Globo ou qualquer veículo, ele precisa de um case para demonstrar aquilo. Então, por exemplo, saiu agora que o Brasil está ruim em inovação e tudo mais, um relatório do PISA, que eles mediram pela primeira vez essas habilidades, mas tem projetos aqui que são muito bons. Então, de forma imediata, o relatório saiu na manhã aqui do Brasil, foi mais ou menos meio-dia em Paris, quando foi divulgado o relatório, e a notícia começou a reverberar o dia todo. À noite já tinha projetos que o Brasil está ruim, tá, mas tem projetos aqui que é legais. E eles foram para dentro de escolas. Como é que em um dia a imprensa conseguiu isso? Certamente a imprensa liga para assessorias de imprensa de muitos e elas têm como clientes colégios, os colégios ligam e dizem, não, a gente tem um negócio aqui bacana que pode servir. Então você tem uma ligação. Essa assessoria de imprensa, ela consegue otimizar o seu marketing do ponto de vista de eventos e competições. História de sucesso. Eu tenho um aluno que despontou, por exemplo, como um grande talento e ele recebeu um prêmio agora de Harvard. Isso não é incomum. Isso dá matéria. E aí a assessoria de imprensa cria o storytelling
E esse storytelling vai tentar, de alguma maneira, vender, por exemplo, como pauta fria, digamos assim, dentro da própria imprensa. E a imprensa, às vezes, te olha e diz... Cara, isso aqui dá uma pauta que era fria, mas ela vai ser aquecida porque em algum momento eu preciso dar um destaque para isso. Isso aparece muito dentro. E todos esses destaques não é o acaso. Tem por trás uma escola que tem uma assessoria de imprensa que faz essa rede de contatos, esse trabalho. E esse é o trabalho, e o bom trabalho também da própria assessoria de imprensa. Então tem um lado de gestão de crise e tem um lado de contar boas histórias e trazer, de fato, uma relevância. E claro que quando você tem uma mídia gratuita, verdadeira, contada num fator de imprensa de uma grande rede local ou nacional, isso impacta muito na sua imagem. Isso é muito melhor que 10, 15 outdoors de um resultado fajuto que você tem. A adesão é muito maior, né? Exatamente. Eu ia até te perguntar isso, Flávio, assim, como que vocês fazem para garantir que tudo que vocês estão fazendo de bom lá esteja sendo percebido pela sociedade? Porque uma coisa, obviamente, é o trabalho de comunicação interna, que eu imagino que vocês façam muito bem, mas como é que uma família que se muda para Guarulhos e vai matricular no ano seguinte o seu filho descobre o Parthenon? Boa. Então, eu acho que você começou a fala respondendo um pouco da pergunta. Hoje a gente não tem investimentos com assessoria de imprensa, mas a gente preza muito para o investimento e para a comunicação interna com essas famílias. Então, seja ela por meio de newsletter, via e-mail, seja ela por meio de aplicativo de comunicação, como o Clasep nos ajuda muito, mas o que a gente foca muito é trazer as famílias para dentro e para perto da escola, com N projetos em N momentos ao longo do ano. Há uns 5, 6 anos atrás, pré-pandemia, um pouquinho antes ainda, o mercado, eu não sei como está fora de Guarulhos, eu posso falar muito da gente, mas a gente sentia que o pai começou a ficar insatisfeito lá em abril. Ele ia tomar essa decisão de transferência só para o próximo ano letivo. E pós-pandemia, esse comportamento da família ela mudou muito. Por que eu estou querendo dizer isso? Antes a gente concentrava todos os nossos eventos no segundo semestre. Era estratégico. A gente fazia a festa junina e a partir da festa junina a gente tinha uma enxurrada de eventos. Aula aberta com as famílias, debates e polêmicas para os alunos do ensino médio, que os pais vinham, sarau poético para os alunos do fundamental, que as famílias também vinham assistir. A gente tem o de Tirambo, que é um projeto onde a gente conversa de educação com as famílias, então a gente escuta as famílias para sentir um pouquinho qual que é a expectativa, quais são os anseios, o que eles entendem, como que a gente entende de educação, como que a gente aproxima isso. A gente concentrava tudo isso no segundo semestre. E aí, pós-pandemia, a gente viu, a gente está recebendo, ainda bem que a gente está recebendo e não perdendo muito aluno, mas a gente está recebendo aluno no meio do primeiro trimestre, a gente está recebendo aluno no começo do segundo trimestre. Isso aqui era algo totalmente incomum. Agora a gente matriculou 20 alunos depois do início das aulas até as férias de junho, por exemplo. E aí a gente falou, opa, se isso está acontecendo no mercado, isso uma hora vai começar a acontecer com a gente. Ainda não aconteceu porque os pais ainda estão satisfeitos com a gente, mas no momento que eles ficarem insatisfeitos, eles vão começar a se transferir no meio do ano. Acho que a barreira do investimento de um custo de material, essas grandes barreiras de saída, pararam de travar a família durante aquele contrato do ano e começou a fazer as famílias se movimentarem um pouco mais rápido e um pouco antes, também pelo aquele senso de urgência que a pandemia trouxe para todo mundo. Então eu acho que uniu aí as duas coisas. E aí a gente colocou esses eventos durante o ano todo. Os eventos acontecem... a cada mês a gente tem com uma determinada série, com uma determinada turma. E por que eu estou falando dos eventos? Porque a gente comunicando isso muito bem internamente, uma pessoa que chega em Guarulhos, ela vai morar num prédio. Inevitavelmente ela vai para uma academia, inevitavelmente ela vai conversar com alguém no elevador. Inevitavelmente ela vai pedir indicação, vai perguntar. E ela não vai perguntar muitas vezes aonde seu filho estuda, mas aonde seu filho, qual é a melhor escola de Guarulhos? Muitas vezes os pais respondem, meu filho estuda no colégio X porque eu ainda não tenho condição, mas se eu tivesse condição eu colocaria lá no Parthenon. Meu filho hoje não estuda no Parthenon Bom Clima porque eu estou trabalhando em São Paulo e eu estou levando ele para estudar do lado do meu trabalho, mas quando eu tinha minha empresa aqui em Guarulhos, ele estudava lá no Parthenon Bom Clima. E a gente só consegue que as pessoas falem de vocês se elas lembram de vocês o tempo todo. E aí eu não estou falando de rede social, gente. O Instagram, assim, é muito difícil você passar o que acontece dentro da escola numa rede social.
Eu gasto uma grana com mídia, eu gasto uma grana com agência, uma grana com social media, uma grana com uma equipe para fazer isso no Instagram. Mas não é isso que leva, não é isso que faz o pai comentar na academia, que faz a mãe comentar com a amiga e recomendar a escola. Eles precisam estar dentro da escola, eles precisam entender que aquele desenho, aquela garatuja da criança de 2, 3 anos, ela tem anos de conhecimento histórico dentro, por trás daquilo, para chegar naquela exposição e naquele trabalho. Que a facilidade de uma criança para ler um poema ou para recitar um poema, às vezes sem o auxílio do livro, no segundo, no terceiro ano, tem muito estudo, tem muita gente por trás para fazer aquilo acontecer, e aquela é a grande entrega. E ele só faz isso se ele está lá dentro, olhando e vendo as coisas. Então, volto àquela questão do investimento interno e externo. Eu invisto bastante no externo, invisto sim, mas eu não deixo, se um dia eu tiver que fazer alguma concessão de investimento, eu vou tirar do externo para manter o interno. Eu vou só zerar o interno se não tiver mais da onde cortar e da onde tirar. E geralmente acontece ao contrário. Esses pais já estão aqui, essas famílias já estão comigo aqui há 10 anos. Já me conhecem, eu não preciso ficar gastando mais com eles. Vamos gastar para fora, vamos comunicar. E não, é muito mais fácil trabalhar de dentro. O que você está trazendo aqui tem uma coisa... Se tivesse combinado, não era tão... Mas é muito que a gente acredita, né, na nossa cultura. Existe uma coisa de... Eu vejo de muitas escolas não querer ter o pai dentro da escola. Pai é trabalho. Dá mesmo. Grupo de WhatsApp. Pai reclama. Pai não sei o quê. Eu escutava da minha mãe. Então, se você... O que você está dizendo é o seguinte. Eu quero é que a família esteja dentro da escola. Quanto mais, melhor. Quanto mais a família tiver aqui, melhor. Claro que isso vai dar mais trabalho. O pai vai querer achar que aquilo, outro que funciona. Qual é a estratégia que você tem para passar meu filho? E ele está no infantil 3. Tá? Então, pressão que ele vai ter. Então, tem essa coisa. Mas ter o pai dentro de casa, ele dá mais trabalho, mas traz mais retorno. Porque você está dizendo, eu distribuí os eventos durante o ano todo e ele está toda hora ali dentro, nessa convivência. E existe felizmente existe uma visão hoje que é um pouco melhor do que eu tinha há 10 anos, que era de talvez não ir tanto à escola do meu filho. Hoje em dia já tem uma preocupação social maior de acompanhar. Infelizmente as famílias estão cada vez mais diminuindo, falo infelizmente porque hoje é um problema sério que a gente tem até de renovação do ponto de vista de população brasileira. A gente está passando por um modelo demográfico cada vez menor, a níveis em alguns lugares até europeus, de baixa taxa de natalidade. Está em 1,9 já. Está 1,9 e assim... Vai começar a diminuir. Vai começar a diminuir e isso vai ter, de certa forma, eu tenho que ter um trabalho muito mais consistente para que eu consiga, de alguma maneira, manter a minha receita do ponto de vista de número de alunos, uma série de coisas. Então, os desafios daqui para frente tendem até mais difícil. Então, uma estratégia cara, eu vou trazer sim o pai para dentro de casa. Ou seja, eu vou trazer ele para a minha escola. Eu não vou deixar só porque ele fique dentro do próprio grupo de WhatsApp. Mas eu vou te falar, professor, que pode parecer que os pais dentro da escola eles vão dar mais trabalho, mas eles resolvem muito mais problema pra gente. Ele estando dentro da escola, ele entendendo, assim, você sendo uma escola, de novo, coerente, consistente do que você fala com aquilo que você faz, às vezes o que aparece nos grupos de WhatsApp, o pai, quando ele tá lá dentro da escola, ele fala assim, nossa, o que esse maluco tá falando aqui no WhatsApp? E ele vai lá e já corrige a informação no grupo pros outros 50. Ele vira seu defensor. Exatamente. Dentro do próprio grupo. Minha mãe brincava que ia ser ótimo na época dela, não que não seja a época dela ainda, porque ela continua na escola, mas que era ótimo, que ia ser muito mais fácil de dirigir uma escola se não tivesse festa de aniversário. E a gente está numa época hoje que seria muito mais fácil de dirigir uma escola se não tivesse grupo de WhatsApp. Eu não sei Cada época teve sua... eu não sei a próxima geração qual que vai ser a analogia que vai fazer. Mas ambos os problemas, eles são os mesmos, que é a dificuldade da comunicação. E aí eu escutei uma fala, não lembro de quem foi, que questionou assim, você acha que sua empresa tem problema de comunicação? Aí o gestor falou, eu acho não, eu tenho certeza, não sei o quê. E aí viraram pro gestor e perguntaram assim, mas quando você fala que a festa de final de ano vai ter Ivete Sangalo, não sei aonde, alguém deixa de ir porque não ficou sabendo da festa? E ele falou assim, não, minha taxa de adesão é enorme na minha festa, todo mundo fica sabendo, só não vão aqueles que não querem. Não podem mesmo. Então você não tem problema de comunicação. Você tem pessoas que não acreditam aquilo que elas precisam comunicar. As pessoas precisam acreditar, confiar
para comunicar. Eles sabem que a festa vai ter, que a festa vai ser legal, por isso elas comunicam. Talvez elas não comuniquem outras coisas, porque elas não acreditam, porque elas não compram a ideia que você tá lá. Então o desafio não é como eu vou melhorar minha comunicação, é como eu vou engajar a minha comunidade, porque elas vão comunicar natural. O ser humano é um ser humano comunicativo. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está numa mesa, 3 pessoas conversando, se comunicando. Eu estou falando das minhas escolas, o professor da escola que ele trabalhou, de onde ele trabalha, você mediando essa conversa, a gente está comunicando. Então, o problema não é comunicação. O problema é engajamento, confiança e saber o que comunicar. Se você não dá coisas para essas pessoas comunicarem, se você não dá bagagem para... Não tem o que ela comunicar. Imagina, o que eu vou falar da minha escola? Não sei o que acontece lá dentro. Eu sei que meu filho, a cada mês chega um boleto para eu pagar, a cada 3 meses chega um relatório de nota e a cada 1 ano chega um contrato para assinar. O que ele vai comunicar? Até no conceito, eu uso tecnologia para comunicar. Mas são tantas comunicações que ela pode passar desapercebida. Comunicar o quê, né? Então, por exemplo, quem pode convidar o seu pai para a própria reunião de pais, que tem uma adesão, só vão para a reunião de pais, em geral, aqueles que os não mais precisam. engajados. Os que não precisam. Os que já são satisfeitos. Mas eles vão. Aí quem deveria convidar? O aluno. E a comunicação só aí depois, com farra complementar. Então, no dia 1, o filho, principalmente até o 5º ano, isso funciona bem. A tia chega e diz, a professora chega e diz, olha, convide seu pai, faça o seu próprio convite. Então, é um trabalho ali dele convidar. E eu vi muitas escolas fazerem isso. Aí ele chega à noite ele mesmo convida. Papai, ó, todo mundo vai. O senhor não vai, não? Que a professora fez de alguma coisa um processo de... Mas é o que você falou, eu conheço muita escola que não quer que o pai vá, né? Isso, aí você faz esse papel. No dia seguinte você manda eu responder s'il vous plaît. Você vem para a minha reunião, porque você já foi convidado pelo seu filho. Ele não vai esquecer de convidar. Vai. E a taxa de adesão provavelmente vai ser maior. Muito, Vai ser maior. Sim. Talvez ele vai responder, eu não gostei do horário, mas podia ser talvez, tá? Mas ele já de alguma maneira já se incomoda nesse papel. Perfeito. Estamos indo aqui para os minutos finais, mas queria fazer uma pergunta, acho que até invertendo um pouco a lógica desse papo, que é, acho que muitas escolas não estão em primeiro ou segundo lugar do Enem na sua cidade, né? Na verdade, a maioria, a grande maioria não está. Só tem 2 que estão lá, né? E muitas vezes fazem excelentes trabalhos pedagógicos, têm excelentes projetos. Então, eu queria te ouvir, professor, assim, né? Você conhecendo excelentes escolas pelo Brasil, que não necessariamente são as escolas que têm um maior nível de resultados, aprovações, Olimpíadas, etc. O que elas fazem o que você vê que dá certo para, mesmo não tendo essa referência numérica de resultados, tenham eventualmente ali um número muito grande de alunos, uma referência na cidade como uma escola de qualidade, né? E de alguma forma tendo seu sucesso também dentro desse público. É muito comum, às vezes, eu estou fazendo agora um trabalho de divulgação de resultados, né? Resultado de Observatório Enem, né? Observatório Enem, de microdados e tudo mais. E às vezes você conta uma história para uma escola, ela fica muito impactada e ok. Dali ela não tem nenhum plano de ação. Já tem outras em que hoje eu fiz uma revisita a uma escola que eu fiz há 2 meses e ela me mostrou os planos de ações que ela está desenvolvendo através dos dados. Então, acho que a primeira grande coisa, não só porque são os microdados, mas são os dados dela, de fato, de ações que ela vai ter que tomar. Que é o que você está falando, né? Não é o resultado absoluto que importa, é como ela vai evoluir. Como é que ela vai evoluir. Então, tem uma coisa eu preciso ser melhor do que a outra por uma questão de marketing ou de ego. Tem muito gestor que, infelizmente, tem muito ego. Tá? Isso é uma das coisas horrorosas que eu vejo hoje em dia. Mas, às vezes, eles não olham de dentro para dentro de casa. Eu não sei o que fazer com aquele detalhe, ou não quero fazer. Mas planos de ações são planos que você tem que estar toda hora... você tem que estar toda hora vendo isso. Por quê? Porque você tem uma equipe, por melhor que seja, que alguém pede demissão, alguém é demitido, alguém sai, você tem uma transição. Você tem uma relação hoje muito íntima do ponto de vista do ponto de vista de resultado, mais com habilidades socioemocionais. Então, às vezes, um abraço é melhor do que 2 aulas de muito conteúdo. Uhum. Então, você tem que cuidar de ter um professor que seja mais humano. Então, a formação continuada ela tem que ser dentro do projeto como uma coisa que tem que ser cuidada, porque você leva para uma coisa simples que é confiança.
E essa confiança faz com que, de alguma maneira, o aluno se sinta muito confiante e goste daquele ambiente. Então, a escola precisa ser um ambiente gostoso de estar. Na medida que eu estou lá, eu sei da capacidade intelectual, dos incentivos que cada escola tem, da boa intencionalidade e tudo mais, e isso acaba dando muito certo. Então, a escola não pode ser um fardo, de fato, para o aluno dizer, nossa, eu tenho uma escola. Para muitos são. Então, acho que a primeira coisa para ter um resultado é você ter um ambiente saudável. E o ambiente saudável passa por você ter uma sala de aula saudável, é para você ter uma sala dos professores que de fato seja confortável, que tenha sofás, que tenha cafezinho, que tenha aquele queijo, café que né? seja muito bom, porque o professor é a questão do acolhimento, né? Então assim, que aquela hora do recreio seja a hora de fato do descanso, das trocas que ele tem. E, ao mesmo tempo, os próprios projetos que são feedback. Você está muito bem, eu gostei. Porque o medo de dar o feedback é do professor pedir aumento. Mas Você está indo muito bem. Quando você faz o processo natural do ponto de vista profissional, você pode, inclusive, dizer, olha, tem turma tal que está muito bem, mas essa disciplina não está. O professor começa a entender que aquilo é um fato para ele melhorar como ambiente de aprendizado. Na hora que eu trago alguém para falar para esse professor de formação continuada, eu tenho que me preocupar, como toda empresa preocupa, também em melhorar seus profissionais. Eu vou trazer um cara aqui para falar para vocês, porque eu acho que eu vi esse cara em algum lugar e eu acho que é importante eu também compartilhar. Vai ser um custo, vai ser um gasto ou vai ser um investimento? Pode ter certeza que vai ser muito mais para além do investimento. E é cuidar das pessoas que, de fato, você vai transpor um ambiente saudável. Esse ambiente saudável passa também para os alunos, fica um clima muito mais saudável e você vai ter uma aprovação melhor e, consequentemente, você vai ter uma pessoa que vai lembrar com muita saudosismo da sua escola. E vai colocar o seu filho 10 anos depois. Ele saiu lá com 18, lá pelos 28. Já começam a ter os seus filhos, estão começando a jornada de trabalho, são 5 anos de faculdade, sai aos 24, aos 28, 30 anos, ele começa a pensar em ter filhos e ter um filho, ele vai matricular onde? Aonde o coração dele apertou. É muito ruim imaginar, por exemplo, que um ex-aluno não matriculou. Ele mora perto, tem todas as condições financeiras de matricular, ele não matriculou o filho na sua escola. Então, você cuidar hoje desse aluno é um cliente no possível, daqui a 10 anos, 12 anos, que ele vai acabar fazendo esse retorno. E muitos voltam que ele queria o quê? A mesma experiência que eles queriam ter. E esse ciclo vicioso faz com que, de alguma maneira, você consiga ter um bom trabalho nisso aí. E a gente hoje precisa fazer o equilíbrio. Então, eu tenho que trabalhar com projetos. Esses projetos são projetos em que... Ele falou vários aqui. Esses projetos são projetos que levam você além da sala de aula. Esses projetos são projetos mais que levam você para uma construção de cidadania. Esses projetos fazem com que você, na hora que chega numa prova, que cada vez mais são interdisciplinares, ele perceba que aquilo tem conexão com o mundo e ele acabe fazendo esse papel. Então, mais ou menos esse caminho que as escolas acabam atuando, Lucas. De certa forma, de deixar um ambiente que seja saudável, e a construção de projetos é uma coisa que é muito forte. Juntando projetos interdisciplinares, fazendo um aulão, por exemplo, de filosofia com redação, passando um filme, fazendo uma discussão do filme. E vai ter sempre o a favor e o contra, vai ter sempre o contraditório. E discutir o contraditório é uma coisa que a gente hoje não faz na sociedade. Na hora que você começa a discutir o contraditório, e você tem a liberdade de pensar, e você tem também o contraponto, e respeitosamente, você pode fazer uma sociedade muito melhor. É isso que essas escolas acabam fazendo. Elas não são primeiro ou segundo, mas têm uma confiança tão grande, e esse garoto acaba passando na universidade, acaba passando no desejo que ele tem, mas ele vai retornar. Essas que brigam hoje só por resultado, primeiro, segundo, e naquela coisa mais de máquina de guerrilha, elas vão ter muita dificuldade daqui a 10 anos de terem alunos. Porque o mundo está em transformação. Uhum. O mundo não está mais do ponto de vista de eu imaginar que eu tenho um nerd pelo nerd. Vai ser muito mais esse equilíbrio, as habilidades socioemocionais e o conhecimento. Hard skills e soft skills, como para explicar um pouco de alguma maneira. Então, investir
em habilidades socioemocionais, investir em programas socioemocionais faz uma diferença grande. Investir em maker, por exemplo, faz uma diferença grande, porque você começa a transportar outras habilidades. Visitem um laboratório de maker desse rapaz. Cara, é a bagunça mais organizada que eu vi na minha vida. É a bagunça mais organizada que eu vi na minha vida. Que legal. E eles, inclusive, encontraram um local muito charmoso para fazer, porque eles não tinham onde era o laboratório dele, encontraram um local lá muito charmoso para fazer. Isso faz com que o aluno tenha prazer, de fato, em ir para a escola. E ele vai ter, no futuro, a vontade de fazer com que o seu filho e vó tenha a mesma experiência. Só complementando aqui, eu acho que assim, a gente falou muito de resultado, de resultado de prova, e eu acho que para a gente da escola, o maior resultado que a gente tem hoje da seriedade do projeto pedagógico que a gente põe é o número de professores que a gente tem na escola hoje que foram alunos da escola. Então a gente deve ter mais de 10 aí fácil. Se contar com o estagiário, deve contar aí na casa de uns 15, perto de 20. Isso é muito legal. E assim, num cenário de educação onde o Brasil tá, que está longe de ser um cenário muito promissor financeiramente, um cenário de grandes ambições financeiras, dá um orgulho imenso a gente ver que tem um monte de gente que estudou dentro da escola e que volta para a escola para dar aula. Então, eu acho que esse é o maior radar que a gente tem de que o trabalho que a gente está fazendo muito sentido na sociedade. Muito mais do que ficar em primeiro no Enem, do que ter mais de 150 medalhas de ouro nas Olimpíadas Nacionais e todos. Isso é consequência do nosso trabalho. Eu acho que o que dá orgulho mesmo é ver gente que já tem terceira geração, gente colocando neto na escola, gente de segunda geração, aluno colocando filho e agora muito professor dando aula para os meninos e para as meninas da escola. Isso dá um orgulho. E aí o avô colocando o neto na escola, ele vai querer aquela mesma salgada, aquela mesmo gosto daquela pamonha. E a avó trabalhando na escola. Agora tem um caso que é engraçado. Ela foi mãe de aluna, dos 3 filhos estudou lá na escola, os meninos saíram, foram pro mercado, ela foi trabalhar no mercado financeiro. Depois a filha dela teve... a filha foi a primeira neta dela, ela não pensou 2 vezes, largou o emprego, foi cuidar da neta. Nossa. Aí a neta ingressou na escola. Ela falou, e agora? Como que eu entro no mercado de trabalho agora? Aí não pensou 2 vezes, mandou mensagem, Flávio, tem uma vaga, não sei o quê. Eu falei, não, vaga eu tenho, mas eu conhecia ela, mas eu sei que você trabalha num outro ambiente, que tem outras oportunidades, não sei o quê. Não, eu quero só voltar a trabalhar, eu amo o colégio, não sei o quê, não posso trabalhar aí. Eu falei, então vem. Que maravilha. Aculturada ela já estava. Já não precisou. Conhecia tudo. Não precisou de embalde, não precisou de nada. Tem visto muito isso, escolas buscando trazer não só para a sala de aula, mas até para o administrativo. Sim. Pessoas, estagiários, enfim, que estão ali na faculdade, estudaram na escola, né? Enfim. Mas, gente, foi muito bom o papo. Com certeza dava para ficar aqui mais algumas horas. Você tem que pegar um voo, você tem que voltar para Guarulhos. O trânsito tá grande, se quiser continuar batendo papo. Mas aí ele perde o voo. Obrigado pelo papo, pelas inspirações, sempre um prazer. Espero que seja o primeiro aí, a gente faça Vamos fazer mais. Gostei bastante, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você. Realmente muito tranquilo, muito harmonioso, acho que o papo foi muito bom. Foi muito bom, obrigado pelo convite, Lucas, obrigado Isaac, todo mundo aí. Obrigado, professor, pelas trocas. Tamo junto. Valeu, hein? Valeu, gente. Valeu.